Muito bom dia aos nossos queridos internautas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, ao Instituto Espírita Obreiros do Bem. Estamos transmitindo ao vivo pelo nosso canal do YouTube, diretamente do nosso Salão Nobre, o nosso salão de palestras, sem público, pelo menos encarnado, e com uma equipe técnica bastante reduzida, seguindo todos os protocolos de segurança recomendados pela direção da nossa casa e pelas autoridades. Gostaria inicialmente de divulgar o nosso canal no YouTube, IEOB Palestras Espíritas. E peço aos queridos internautas que se inscrevam no nosso canal, que cliquem no sininho para receberem as notificações sobre os novos vídeos publicados e que deixem o seu positivo, o seu joinha para os vídeos que gostarem. Inicialmente, eu gostaria de dar os avisos da nossa casa. Em primeiro lugar, os avisos do DAPS, o Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita, que atende várias famílias com a entrega de cestas básicas. A composição dessas cestas básicas é feita com a doação do nosso público interno, do público externo. Neste momento, necessitamos de óleo de cozinha, macarrão, feijão, leite em pó. E essa entrega pode ser feita todos os sábados, das 13 às 17 horas, aqui na sede do Instituto Espírita Obreiros do Bem. A livraria funciona online, também através do nosso site, e gostaria de convidar a todos que frequentassem sempre o nosso site, www.obreirosdobem.org.br, onde temos informações sobre a nossa casa, sobre as atividades, lista dos itens que compõem as cestas básicas, link para pagamento das contribuições e uma série de outras informações. Passemos agora para a leitura do nosso projeto Transformação Moral, um projeto de nossa casa já há de muitos anos. E o nosso tema desta semana é o respeito. Estamos na Semana do Respeito. A propósito de uma frase de André Luiz. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito, no trato pessoal, também significam caridade. Amigos, Allan Kardec, na questão número 877 de O Livro dos Espíritos, pergunta: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? E a resposta vem: sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E é isso que faz a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Já foi o tempo em que prevalecia a ideia do cada um por si e Deus por todos. Sabemos hoje que vivemos numa engrenagem universal em que não só aprendemos com o outro, como também precisamos do outro para poder crescer e progredir. E nada melhor do que fazer desta necessidade uma experiência de amor e respeito. Respeito pelas diferenças, pelos ideais, pelas múltiplas visões, pelos sonhos de cada um, mesmo que sejam contrários aos nossos. Sabemos que é na família que começamos o nosso aprendizado de convivência para o mundo. E se não desenvolvermos o respeito nesse núcleo íntimo e pequeno, dificilmente conseguiremos exercê-lo em escala maior.
O respeito deve ser a atitude de todo cristão para com o seu semelhante. Afinal, somos todos membros de uma única família e criados pelo mesmo Deus. Recebamos os mais puros ensinamentos do Mestre Jesus, que concentrou toda a sua doutrina no mandamento maior, que é a lei do amor. E a doutrina espírita nos indica o caminho da união, da tolerância e do respeito mútuo. Neste momento tão conturbado em que o mundo está vivendo, os ensinamentos de Jesus e Kardec são muito oportunos para a nossa reflexão e exercício diário. Respeitemo-nos, porque gentileza gera gentileza e o amor é respondido com amor. Texto do Evangelho para a semana está no capítulo 11, item 4, o maior mandamento. Meus queridos, como nós sempre fazemos ao iniciarmos todas as atividades na nossa casa, eu quero convidá-los à nossa prece inicial, rogando a proteção do Pai Maior, do nosso Mestre Jesus e dos queridos irmãos benfeitores, incansáveis em nos apoiarem nos trabalhos da caridade, nos trabalhos do bem, nos trabalhos de fraternidade e de disseminação e divulgação do Evangelho do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. Então, nós rogamos a esses queridos irmãos benfeitores a proteção e o amparo, a força e a sustentação, que mantenhamos, sim, a alegria na divulgação dessa mensagem, que possamos fazê-lo com discernimento e sabedoria, com a calma, a serenidade e o equilíbrio, e também com muita fé, confiança, esperança, paciência, perseverança no bem, na caridade e no legado do Mestre Jesus, que é o seu Evangelho. Que assim seja. O nosso tema de hoje, não creais em todos os espíritos. Num português mais contemporâneo, não acreditem em todos os espíritos. E este tema está inserido num capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 21, nos itens 6 e 7. E, não sem razão, o capítulo 21 tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não acreditem em todos os espíritos. É o que nos diz João Evangelista em sua primeira carta, no capítulo 4. É curioso porque este apenas é o primeiro versículo. Mas eu vou ler os cinco primeiros, porque eles têm muito significado. Meus amados, não creiam em todo o espírito, mas provem se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês têm ouvido falar que haveria de vir, e agora já está no mundo. Meus filhos, vocês são de Deus, e vocês já os têm vencido, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. João Evangelista nos adverte para não acreditarmos em todos os espíritos. Como conclusão lógica, se não devemos acreditar,
é porque então esses espíritos mentem, são mentirosos. Sabemos também que o espírito é uma pessoa desencarnada. Alguns alunos meus da segunda-feira estranhavam essa fala. Como você pode falar que um espírito desencarnado é uma pessoa? De fato, eles são pessoas desencarnadas. Eu, por exemplo, como vocês podem me ver aí, através da internet, sou um espírito ainda perfeitamente encarnado. Agora, vários companheiros e irmãos de jornada aqui já não têm mais o corpo físico. E se um espírito desencarnado é capaz de mentir, então uma pessoa encarnada também mente. Conclusão óbvia. A questão aqui não é ser encarnado ou ser desencarnado, mas estar. Estar encarnado ou estar desencarnado. Mas de que espíritos nós estamos falando? Como é que nós podemos identificá-los? É aí que Allan Kardec vem em nosso socorro, na obra O Livro dos Espíritos, na pergunta 100 e subsequentes, quando ele propõe uma tipologia, um estudo de tipos de espíritos. E ele estudou e montou três ordens de espíritos. A terceira ordem é composta de 6, ou melhor, de 5 categorias. A 19ª, a 8ª, a 7ª e a 6ª classe, que são as classes dos espíritos imperfeitos. A segunda ordem é a ordem dos bons espíritos. E a primeira ordem, que é a ordem única, são os espíritos puros. O que nos interessa aqui é estudar aqueles espíritos que mentem, que são da terceira ordem. Eles são inclinados ao mal, são os espíritos impuros. Não vou dizer maus espíritos, são nossos irmãos imperfeitos. Inclinados ao mal, dão falsos conselhos, plantam discórdia e desconfiança, enganam com disfarce, são os enganadores, os mistificadores, usam linguagem fútil, são de inferioridade moral e intelectual. Quando eles estavam encarnados, tinham todos os vícios, paixões vis, degradantes, sensualidade, crueldade, traição, hipocrisia, ganância e avareza sórdida. Eles fazem o mal por prazer e escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São verdadeiros flagelos para a humanidade. Ainda na terceira classe, a terceira ordem, a 9ª classe, é dos espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes, zombeteiros. Se intrometem em tudo, principalmente onde não lhes dizem respeito. Gostam de induzir maliciosamente ao erro, com mistificações e espertezas. E ainda na terceira ordem, a 8ª classe, é a dos espíritos pseudo-sábios. Esses são particularmente perigosos, porque têm orgulho dos seus conhecimentos, julgam saber mais do que sabem, estão presos aos preconceitos e às ideias sistemáticas que eles tinham enquanto estavam encarnados. Muito bem. Difícil? Nem tanto. Se existem bons e maus espíritos, como é que nós vamos identificá-los? É aí que Erasto, na obra O Livro dos Médiuns, no capítulo 24, que trata da identidade dos espíritos, nos diz: não há outro critério para avaliar o valor dos espíritos senão o bom senso. Os bons espíritos só dizem e fazem o bem. Então, tudo aquilo que é mal não pode vir de um bom espírito. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e elevada, nobre. A linguagem dos espíritos inferiores é sempre reflexo de suas paixões. Qualquer desvio da lógica e da razão e da prudência não pode deixar dúvidas quanto à origem, qualquer que seja o nome que o espírito utilizou para repassá-las. Espíritos levianos são reconhecidos pela
facilidade com que predizem o futuro. Nós vamos falar sobre isso logo em seguida. E se referem com precisão a datas e fatos que poderiam, segundo eles, acontecer. Todo anúncio de acontecimento para uma determinada época é indício de engano, de logro, de mistificação. Bons espíritos nunca dão ordens, nunca exigem. Espíritos imperfeitos são autoritários, querem ser obedecidos. Bons espíritos não elogiam gratuitamente. Espíritos mistificadores fazem elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade. Bons espíritos prescrevem apenas o bem. Espíritos imperfeitos sempre se aproveitam para dar conselhos falsos, utilizam argumentos falsos, críticas cruéis e ofensas de toda espécie. E aqui, uma advertência de Allan Kardec. Muita atenção. A vaidade anula a inteligência e a instrução. É através da vaidade que os mistificadores dominam os mais inteligentes e instruídos. E se nós estamos utilizando a lógica para classificar os espíritos, como fez Kardec, e para identificá-los, nós temos o complemento dessa informação no capítulo 21 do Evangelho, no item 7 precisamente. Porque o Espiritismo veio desvelar a natureza de acontecimentos e fatos que antes eram julgados como sobrenaturais ou maravilhosos. Então, o fenômeno espírita, longe de dar crédito aos espíritos mistificadores, sejam eles encarnados ou desencarnados, vem dar-lhes o golpe de misericórdia através da própria ciência, da ciência espírita. E Kardec é categórico e taxativo quando afirma: não peçam ao espiritismo prodígios e nem milagres, pois ele declara formalmente que não os opera. Então, muito cuidado quando nós virmos por aí, nas redes sociais, nas transmissões pela TV, nos grandes telejornais, algo que salta aos olhos como pretensamente milagres ou fatos extraordinários. Tudo está dentro da ciência. Se nós considerarmos física, química, geologia, por exemplo, geologia é uma ciência bem próxima, né, da gente. Estuda os elementos naturais do nosso planeta, a crosta terrestre, as formações das rochas, dos minerais, enfim. O Espiritismo, assim como as ciências naturais, vem revelar outras leis até então desconhecidas. E tem aqui uma afirmação de Allan Kardec na obra O que é o Espiritismo, mais precisamente no preâmbulo, quando ele diz: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, mundo material, concreto, e das leis que emanam dessas relações. Então, ao explicar a origem desses fenômenos, a ciência espírita destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso e do sobrenatural. Difícil acreditar em maravilhoso, em sobrenatural, em sortilégios nos dias de hoje. E é importante acreditar que a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Me faz lembrar que um grande jornalista brasileiro, desencarnado em 2019, Paulo Henrique Amorim, que era filho do grande Deolindo Amorim, grande jornalista também e grande escritor espírita, que nos legou obras fantásticas como O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, Africanismo e Espiritismo, além de outras, que devem ser lidas por todo espírita. Em seu blog, muitas vezes em seu programa, Paulo Henrique Amorim, o PHA, como ele gostava de ser chamado, escrevia que o sol
da verdade é o melhor desinfetante, né? É o sol que dissipa a névoa da ignorância. Tratando agora propriamente dos espíritos enganadores. Existe uma categoria mais perigosa, como nós falamos anteriormente, que são aqueles pseudo-sábios que se arvoram em falsos cristos e falsos profetas. São mentirosos, hipócritas, orgulhosos, e eles passaram da terra para a erraticidade sob nomes venerados, para facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Se nós formos considerar, por exemplo, a ação desses mistificadores no nível individual, de cada um de nós, das pessoas comuns, é possível perceber a influência e as sugestões desses espíritos enganadores. Eles se divertem em enganar, mentir, ludibriar, induzir a erro. Quando eu estava preparando esse script para conversarmos nesta manhã, eu imaginei uma cena. Uma mulher que provavelmente, ou cuja vida conjugal não iria tão bem assim, e confidencia com uma amiga: olha, está acontecendo isso, não me sinto feliz no casamento. E essa amiga fala: não, vamos na fulana de tal, que mora em tal lugar, ela é cartomante, e ela vai poder dizer algumas coisas sobre isso. Vamos fazer uma consulta? E lá vai a nossa querida companheira consultar. E a mulher então põe as cartas, e a primeira coisa que ela diz: seu marido tem outra. Já ouvimos isso em algum lugar? Pois é, meus caros. E se pudéssemos ver esses companheiros desencarnados rindo, gargalhando desta cena, é triste de ver. Por quê? Nós vamos ver os motivos por quê. Além da cartomancia, a cartomancia nos diz que, pela leitura de cartas dos mais variados naipes de baralho, é possível predizer o futuro de uma pessoa. Difícil acreditar nisso. Uma outra mancia é a quiromancia. Eu não sabia quiro, mas quiro vem de quiros, grego, né? Que significa a mão. E manteia, que é a mancia, quiromancia, a leitura do futuro através das linhas das mãos. E eu vou contar um caso pessoal. Eu tinha um colega do trabalho profissional que era chegado nessas mancias, vamos dizer assim. E uma vez ele me vendo escrever, me pegou um papel e ele viu as linhas da minha mão. E ele chegou e falou: Sérgio, peraí, eu preciso ler a linha da sua mão aqui. Rapaz, sucesso com os livros. Eu dei uma risadinha para não descreditá-lo. E isso aconteceu há quase 50 anos. E até hoje isso não se confirmou. No início poderia se pensar, pensei comigo mesmo, não tenho lá muito talento para escrever. Com esse meu cérebro bestunto, não iria muito longe. Talvez uma livraria? Menos, Sérgio, menos, né? Talvez um sebo de livros, uma banquinha de revista. E décadas depois, nada disso se confirmou. Quero crer que o meu amigo tenha se enganado. Outra mancia é necromancia. Necromancia é a adivinhação, a consulta aos mortos. E aí nós vamos lembrar de Moisés, que proibiu a consulta às pessoas que já tinham partido do mundo físico, a necromancia. E também a cafeomancia. Essa é pitoresca mesmo, né? Pela borra do café, num determinado recipiente, pode-se prever o futuro, pode-se fazer uma coisa ou outra. É curioso. Eu fiquei pesquisando na internet quantas dessas mancias e consegui identificar 158. Incrível isto. Além, é claro, do clássico. As pessoas buscam certos consulentes e pretensos gurus
para fazer a amarração para trazer a pessoa amada. Que dureza, não? Pois bem, por que as pessoas procuram essas consultas? Há várias razões. Primeiro, a falta de fé. A pessoa não tem fé em si mesma. A pessoa não consegue visualizar a sua própria participação no cenário da vida, da sua própria vida, considerando tudo que está ao seu redor e encarar isso de uma maneira lógica e racional. O outro ponto importante é a ignorância. Mas a ignorância aqui colocada no sentido de falta de conhecimento, falta de raciocínio. Uma outra razão, o misticismo, a crença de que a solução para os meus problemas está em alguma coisa fora de mim. Um outro problema, a excessiva credulidade e ingenuidade das pessoas. O egoísmo, o vício de caráter. A ausência de pensamento, de raciocínio crítico, aquilo que Kardec nos fala, o crivo da razão, a falta de lógica nas ações da vida. Tudo isso são produtos de doutrinações diversas, de propaganda, de charlatanismo, seja ele de encarnados ou de desencarnados, crenças e superstições sem fundamentos. Agora, passando para o nível coletivo, nós devemos aqui considerar que João Evangelista era um homem muito à frente do seu tempo, porque já naquela época ele nos dizia: não acreditem em todos os espíritos, sinal de que havia fake news, informação falsa, né? Senão, em todos os tempos houve homens que exploraram conhecimentos para enganar as pessoas, por ambição, por interesse, por anseio de dominação, poder, exploradores da boa-fé das pessoas do povo. Estes são os falsos cristos e falsos profetas. E hoje, em nossos dias, nós vivemos momentos de transição, transformação da humanidade. E uma multidão de ambiciosos, aproveitadores, se levanta e se arvora em reformador, em Messias escolhidos. E esses falsos profetas modernos, eles existem sob diversas formas. Eles aparecem nos meios de comunicação, na mídia, nas redes sociais. Eles representam o farisaísmo moderno. As religiões funcionais, o consumismo, o messianismo, estes são os escribas e fariseus modernos. Mais do que nunca, na propagação, a velocidade da internet e da mídia faz com que reputações sejam erguidas e destruídas de um momento para o outro. A fama instantânea, ídolos midiáticos criados e destruídos. Muito bem, sabemos as características daqueles que querem nos enganar, mas como nos precavermos diante de tudo isso e contra tudo isso? Através do pensamento crítico, da lógica, do crivo da razão de que nos fala Allan Kardec. Aqui existe uma certa confusão. Toda vez que eu falo isso para as pessoas, elas acham o seguinte: mas pensamento crítico vai tornar a pessoa ranzinza, muito crítica, né? Uma pessoa disse, muito ferrabras. Depois eu fui pesquisar no dicionário, o que é essa ferrabras? É uma pessoa que tudo quer a ferro e fogo. Não se trata disso. E não se trata muito menos de tentar mudar a forma de pensar das pessoas. Cada um tem a sua convicção. A pessoa que adota o pensamento crítico procura estudar em como reconhecer e evitar os diferentes enganos e erros aos quais ela é submetida no cotidiano, no dia a dia. Por essa mesma razão, ela desconfia de todas as fontes de informação. Por exemplo, a mídia, os meios de comunicação. Porque estes têm a tendência de distorcer a realidade. Eles vão veicular aquilo que interessa para o seu próprio negócio. E nós estamos expostos ao bombardeio diário
de notícias através dos jornalões, das revistas, das redes sociais, dos telejornais, desses grupos de mídia. A premissa do pensamento crítico é duvidar de tudo aquilo que se lê ou ouve e aproximar-se dos dados objetivos com a maior precisão possível. Ou seja, mais uma vez, Allan Kardec, o crivo da razão. Meus queridos, o ser humano, na ânsia de ver resolvidos os seus problemas, ele abdica do uso da razão, ele abdica do raciocínio. Por isso, tantos correm, por exemplo, eu me lembro aqui de um fato, alguns anos atrás, houve uma tempestade numa determinada cidade, e durante um fenômeno natural, um trovão, um relâmpago, o vidro de uma vidraça de uma casa se partiu e se embaçou. E segundo alguns, ali teria surgido a imagem de uma santa. Bastou. A cidade inteira foi em romaria para ver a santa que apareceu naquela janela, naquela vidraça. Filas se formam às portas de benzedores tidos como milagrosos. Romarias se organizam para visitar grutas onde santos supostamente teriam sido vistos. Um outro exemplo disso são as pessoas que frequentam vários templos de correntes religiosas diferentes ao mesmo tempo. É aquele nosso irmão que na sexta-feira à noite vai num terreiro de Umbanda. No sábado à noite, ele vai no culto neopentecostal e assiste no domingo de manhã a missa dos nossos irmãos católicos. Nada contra. Decida-se, meu irmão, decida-se, caro companheiro. A solução definitiva para que possamos resolver essas questões humanas passa pelo conhece-te a ti mesmo. Sabemos que a felicidade depende do equilíbrio entre a razão e o sentimento. E esse equilíbrio são as nossas asas para que nós possamos alcançar e alçar voos maiores. O amai-vos e instruí-vos é a condição primordial de todo projeto de paz interior. Por isso, Jesus nos convida a buscar essa felicidade relativa, que consiste justamente nessa paz interior, a consciência tranquila. Para termos a consciência tranquila, necessitamos domar as nossas imperfeições, que atraem quem? O mistificador, o enganador. Mas como domá-las se nós não temos consciência de que as possuímos? E todos nós somos imperfeitos. Busquemos, então, o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, para saber como é que eu sou, como é que eu sinto as coisas, como eu reajo às adversidades, quais são as minhas imperfeições. O resultado deste esforço nos apontará aos nossos desvios. Segundo ponto, a meditação, aliada à prece, aliada à oração. É através da prece que nós teremos ideias inspiradoras e nós saberemos qual é o caminho a seguir. E a terceira é o exercício do raciocínio, a razão crítica, o crivo da razão, que nos apontará os rumos que devemos seguir para realizarmos o nosso projeto de transformação moral. Eu fui buscar no Livro dos Espíritos a terceira e última, talvez mais importante questão, sobre como nós vamos neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 469. E Kardec pergunta: através de que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a confiança, vocês poderão repelir a influência dos espíritos inferiores e aniquilarão o domínio que eles desejam ter sobre vocês. Não se deixem levar pelas sugestões dos espíritos que lhes inspiram maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vocês e que lhes excitam as más paixões. Desconfiem especialmente daqueles que exaltam o orgulho, pois eles atacam pelo lado fraco.
Essa é a razão pela qual Jesus, na oração dominical, lhes ensinou: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus queridos, temos alguns minutos. Para concluir, eu não sou muito de frequentar as redes sociais, por vários motivos, que não cabe aqui relatar também. Mas um dia desses eu vi uma mensagem bastante interessante, eu não me lembro exatamente onde foi. Uma historinha que foi publicada, acho que foi no Twitter, que dizia assim: uma pessoa estava em cima de um muro, observando tudo ao seu redor. De um lado, os anjos a chamavam sem parar: desce daí, não fica aí não. Do outro lado, o diabo, nossa criatura, o tinhoso, o esquisito, o capiroto, né? Tantos nomes que a gente já deu para essa nossa criação. E o diabo caladinho, não dava um pio. Muito curiosa, a pessoa pergunta ao diabo: por que você não me chama para o seu lado? E o diabo responde: é que o muro é meu. Aí eu achei muito interessante e bastante propício para a gente refletir sobre essa mensagem. Eu gostei e compartilhei o texto com alguns amigos. E um amigo cidadão, que também é espírita, ele me enviou uma pergunta bastante interessante e intrigante ao mesmo tempo. Ele pergunta: Sérgio, essa pessoa sobre o muro, seríamos nós mesmos em diferentes etapas da vida? E eu fiquei pensando no nosso destino, no nosso papel como seres inteligentes da criação em nossa marcha evolutiva. E eu respondi o seguinte a ele: nós sabemos que a vida é constante aprendizado, estejamos encarnados ou não. O aprendizado é constante. Nós aprendemos com a vida, nós aprendemos com a educação formal, nós aprendemos com a educação familiar. E esse aprendizado constante nos proporciona a elaboração do conhecimento da realidade. Nós construímos esse conhecimento através do aprendizado. E o conhecimento da realidade daí advindo nos abre os olhos e a mente. E aí nós internalizamos o nosso pensamento crítico. Aí então, dotados de conhecimento e discernimento para distinguir o certo do errado, o bem do mal, nós não podemos alegar ignorância. Então nós temos que decidir de que lado nós estamos. E de que lado? Do conhecimento ou da ignorância? Da tolerância ou do preconceito? Da ciência ou do negacionismo? Do progresso ou do atraso? Da fraternidade ou do egoísmo? Da paz ou da violência? Do amor ou do ódio? Da verdade ou da mentira? Do bem ou do mal? Meus queridos, tudo isso porque nós sabemos de quem é o muro. Quero convidá-los agora, meus queridos companheiros, queridos irmãos, queridos internatas, para a nossa prece de encerramento, agradecendo sobremaneira a todos os queridos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, companheiros de jornada, companheiros de lide espírita ou não, mas todos nós profundamente engajados nesta luta para o bem, para que a fraternidade se sobreponha a todo o mal, para que o acolhimento não deixe ninguém desamparado. Nós agradecemos a esses companheiros. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pelo legado maravilhoso do Evangelho, que a duras penas tentamos colocar em prática, fazer a praxis do Evangelho. E agradecemos ao Pai Celestial por esta oportunidade de estarmos aqui, propagando a verdade da doutrina espírita, propagando as lições do Evangelho.
Agradecemos a todos aqueles que tornaram possível a nossa estadia aqui. Agradecemos ao Pai Celestial pela oportunidade e principalmente pela vida. Que assim seja, graças a Deus. Deus conosco, paz com todos nós. Tenham todos um excelente domingo e uma excelente semana.